Que tal alcançar um público apaixonado por pets? Esta é a sua chance. Anuncie com a gente e leve a sua marca para quem realmente importa. Quer saber mais? Entre em contato conosco agora mesmo. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Petcast. Eu sou a Silvia e hoje nós vamos falar de um tema assim, muito interessante, diferente e que muita gente tem curiosidade, que é sobre uma raça muito específica, que é Chow Chow ou Chow Chow. Essa raça ela é muito interessante porque ela é encantadora, é uma raça fofinha, parece um leãozinho, a coisa mais linda. Tem muita gente que adquire essa raça exatamente por essas características, mas elas têm as características que depois, com o tempo, o tutor ele descobre que ele precisa ter um tato melhor, um cuidado melhor, e hoje nós vamos falar com uma pessoa muito especial que entende tudo sobre essa raça. Mas antes de qualquer coisa, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, dê um like e já compartilha com o seu amigo, que eu tenho certeza que é muito interessante esse tema aqui de hoje. E para começar, deixa eu chamar meu convidado aqui hoje. Aqui, só para você ter ideia, eu não tenho muitos convidados homens, 99% às vezes é mulher aqui. Mas vamos lá. O nome dele é Nilson Zaparoli, ele é um groomer, especialista e referência em Chow Chow, atendimento de raças grandes. Bem-vindo, Nilson. Muito obrigada por você ter aceitado o meu convite, por você estar aqui hoje com a gente. Eu tenho muita curiosidade sobre essa raça, porque já tive tia que teve essa raça, já teve a avó do meu marido que teve essa raça e eu conheço outras pessoas que já teve e que ainda tem. E não existem tantas pessoas falando sobre esse assunto. São bem poucas, Silvia. Então, muito obrigado por ter convidado eu pelo podcast para a gente conversar um pouquinho sobre a raça. O que é verdade e o que é mito. Porque existe muitas coisas aí que as pessoas têm que entender sobre a raça. Então, hoje nós vamos falar tudo sobre ela. Ai, obrigada. E antes de começar, antes de qualquer coisa assim, conta um pouquinho sobre você. Conta como que você entrou nesse mundo animal e também como que você virou um groomer de Chow Chow. Então, eu saí de uma área que não tinha nada a ver com banho e tosa, né? Eu trabalhava com eventos, montava feiras, stands, tudo. Aí, como eu viajava muito, eu falei bem assim pra minha esposa: vamos adquirir um cachorrinho pra você não ficar sozinha? Ela falou, vamos. A gente foi numa feira, olhamos vários. Sabe quando você se encanta por aquele cachorro? Você olha assim, aí ela viu vários, daí eu tinha visto o cachorro, o Chow Chow, fui lá, abracei ele e tudo, daí ela foi lá e viu outros, eu olhei pra ela, falei assim, ó, só levo se você levar aquele de lá. Tipo, eu fui dar o presente pra ela, mas quem escolheu o presente fui eu, entendeu? Falei, só levo se você levar aquele que foi o Chow Chow. Ela falou, então vamos. Levemos pra casa, a gente não conhecia a raça, isso que acontece com muitos tutores também, porque não estudam a raça e adquirem a raça. A gente não sabia sobre nada, sobre cachorro, como que era o comportamento, temperamento, e levamos esse cachorrinho para casa. E daí, eu viajava e ela ficava com ele. O cachorro sempre foi dócil, a gente sempre teve ele. Como que aconteceu para mim vir para a área pet? Aí eu saí e abri um aviário. Antigamente era aviário, não era pet shop, né? Eu abri um aviário e eu não tinha o banho e tosa. Aí o que me fez a vontade de abrir um banho e tosa? Porque eu ligava nos pets, eu tenho um Chow Chow. Não, Chow Chow nós não pegamos. Eu falei, mas por quê? É um cachorro normal, não é agressivo, nada. Ligava para outro pet, nós não pegamos Chow Chow. A gente não conhecia a raça, isso que acontece com todos os tutores, né? Aí eu comecei a pesquisar sobre a raça. Comecei a entender sobre a raça, comecei a ir aprofundadamente saber tudo sobre a raça. Daí foi onde que eu e minha esposa decidimos de abrir um banho e tosa. A gente já tinha o aviário, abriu uma oportunidade de abrir um banho e tosa. E fomos pro banho e tosa. E eu comecei trabalhando com o banho e tosa. E todo mundo viu que eu tinha o Chow Chow, porque eu postava antigamente nas redes sociais, mas lá nas redes, quando começou, não tinha aquele. Hoje, vamos dizer, que a gente chega muito longe, né? Aí eu comecei a postar e todo mundo começou a trazer. Só que como eu estudei, mas não estudei a raça profunda. Quando eu levei a primeira mordida, que eu atendi o primeiro Chow Chow brabo, aí eu descobri o que era a raça. Daí que eu fui estudar mais profundamente a raça mesmo. Aí foi onde eu comecei. Até hoje eu estudo sobre a raça e virei o maior especialista no Brasil em Chow Chow.
Ai, que legal. É difícil, né? Porque a gente olha a carinha deles ali, muito fofinho e tal, mas nem sempre é tão fofinho assim. Depende de cada animal, né? E de onde vem o Chow Chow e qual era a sua função original? Por exemplo, as características físicas, né? Essas coisas que você acha que é importante a gente estar falando aqui, que ainda as pessoas não conhecem. Sim, ele é dicionário da China, né? Ele é um cão chinês e ele é um cão primitivo, que as pessoas têm que entender que o primitivo ele é um cão de guarda. Então, o que acontece? Como ele é um cão de guarda, hoje muita gente vai e adquire um Chow Chow sem saber qual que é a personalidade dele. Então, o que é o bom? Estudar sobre a personalidade dele. Porque, vamos dizer assim, hoje, vamos dizer assim, muita gente vai lá, vê ele, igual você falou, ele é um urso. Quando você vê ele é filhotinho, ele é um ursinho. Então, o que acontece? Como ele era um cão de guarda, o que eles faziam? Eles colocavam eles para cuidar de templos. Então, o que acontece? Ele via uma pessoa só na vida. O Chow Chow. A vida inteira lá na China, o que acontecia? Ele só via uma pessoa, que era o cuidador dele. Você pode ver que o Chow Chow, ele aceita um dono só. Ele não é igual aos outros cães que 3, 2 donos, outras pessoas que são o dono dele, que a gente diz o tutor, né? Então, ele só aceita uma pessoa, o Chow Chow, ele não aceita várias pessoas. Por quê? É o costume. Então, o que acontecia? Eles trancavam o Chow Chow de manhã, eles deixavam o Chow Chow a noite inteirinha, solta. Pode ver que o Chow Chow não late, porque eles queriam o Chow Chow. Porque ele é um cão que ele não late para qualquer coisa. Então, ele ficava dentro dessas tocas. Quando ele saía para ataque. Porque ele é um cão que tem uma audição muito grande, ele ouve bem mais, ele escuta muito mais que os outros cães e tem um faro muito forte. Então, por isso que eles usavam eles para isso. E assim, quais são as características físicas assim, dele? Que você fala assim, olha, isso aqui você vai saber que é um Chow Chow ou pelo menos um vira-lata aí, que às vezes tem, Sim, né? a língua roxa, né? Então, a orelhinha sempre em pé. Muitos têm a orelhinha caída. A pelagem, né? Dupla clapa. Todos os cães têm 2 pelagens, né? Você pode ver ali, ó, o jeito deles. E nós temos 2. O primitivo, que é o fuço longo. E o americano, que é o fuço curto. Que tem os 2, ó. O primitivo e a passou agora. Que é aquele focinho curto, que é o americano. Então, são esses 2 do Chow Chow. Eu nem sabia que tinha 2 Sim, diferença de fuço, assim. De fuço, ó. Pode ver, esse daqui é um americano. Entendeu? Aí você pode ver, esse daqui é um primitivo, só que não dá pra ver que dali é um americano. Você já vai ver a diferença, ó. Tá vendo, ó? Dos fuços, tá vendo? Olha, eu então, nem isso daí tinha prestado atenção nisso. Ó, esse aqui tá pra você ver os 2, ó. Aqui tem os 2, ó. O primitivo e o americano. Nossa, eu só achava que ele era gordinho. Não. A partir do fuso você já conhece quem são eles. E você falou que ele é uma raça da China. Sim. É verdade que é uma das raças mais antigas? Sim, ele é antes de Cristo, todo mundo fala, né? Ele veio, eu não me lembro a data certinho, mas ele foi uma das raças mais antigas que veio. Por isso que ele é um cão de guarda, né? Porque eles usavam muito em batalha, ele também, entendeu? Usavam ele muito para cuidar dos templos deles, entendeu? Lá. Então, por isso que ele é um cão que a gente tem que tomar muito cuidado com ele. Ele é muito fofinho, mas ele é um cão também que ele não perdeu a característica dele antiga, que é de guarda. Nossa. A língua, né? É azul. Sim. É famosa, todo mundo, né, identifica. Mas você sabe por que ela é dessa cor? É uma pigmentação própria da característica do cão, entendeu? Que ele criou é uma pigmentação, né, que eles falam, né? Eu não me lembro de falar o nome certinho, mas tem um nome certo lá que eles falam por causa disso daí da língua, né? Que dá a característica do Chow Chow, né? Língua roxa. Que às vezes ela parece meio roxa, meio azulada, depende do cão. E eu já vi uns cães também que é meio que mista, assim. Sim, tipo... a mista pode ter alguma genética, né? Que mudou, que foi mudado entre a cruz ali da genética, né? Então muda muito. E ele tem uma fama, né? Que nem a gente já falou aqui, de ter um temperamento muito difícil. Você já explicou aí um pouco por que ele é assim. Mas, se você quiser se aprofundar um pouquinho mais, por exemplo, por que ele é mais reservado, independente? Porque você já falou, né? Eu também quero saber qual é o tipo de tutor ideal
para ele, né? Se ele faz uma socialização ou não, como é que funciona mais ou menos isso daí? Então, o que é o certo? O tutor, ele vai querer um chow-chow. Qual que é o certo? Ele estudar sobre a raça. Ele é um cão de guarda. Então, assim, o chow-chow é um cão que ele não gosta de toque e de abraço. Ele é um cão reservado para ele. Então, o doutor tem que saber assim, quando ele quer, ele vai e pede. Quando ele não quer, não vá tentar tirar um abraço, tentar querer abraçar ele. Se ele tá lá no canto dele quietinho, não vá lá. Porque acontece, muitos acidentes são isso. Muita gente fala, o chow-chow é brabo, o chow-chow é isso. Não, o chow-chow, o doutor ele tem que entender que ele é um cão reservado para ele, entendeu? Ele não é um cão de toque, ele não é porque ele é um cão de guarda, entendeu? Ele não é igual, vamos dizer assim, você pega um cãozinho que gosta de ficar no colo, de abraço, de carinho. Ele gosta, mas na hora que ele quer. O cão, ele tem a mesma personalidade do gato, se você for ver o chow-chow. Ele tem quase. O gato, quando ele não quer também, ele não vem até você. Quando ele quer carinho, ele vem. O chow-chow é a mesma coisa. Então, tem a mesma personalidade, entendeu? Então, o que acontece? O legal, o tutor quer um chow-chow. Ele começar desde pequeno já, com adestramento, cuidar sobre isso, já começar a dar os banhos em casa para ele entender o que é o banho, porque como é um cão que não gosta de toque, então é difícil depois de adulto conseguir mudar esse comportamento dele. Então ele é um cão que não gosta de toque, de pessoas estranhas principalmente. Ele para criança, pro tutor, para quem é de casa, ele é um cão muito bom. Só para você ter uma ideia, a minha chow-chow defendia meu filho. Meus chow-chow ficavam do lado do meu filho quando ele era pequenininho, eles ficavam do lado. Eles não deixavam o estranho chegar perto. Eles nunca atacaram meu filho, sempre cuidaram do meu filho. Então, por isso que eu falo. Isso vai muito também de como você tem esse chow-chow dentro de casa. Por isso que eu falo. Você quer ter um chow-chow? Estude sobre a raça também, entendeu? Que muita gente fala assim, mas o chow-chow é brabo, o chow-chow ataca. Sim, todos os cães atacam. Não é só o chow-chow. Alguma coisa aconteceu para esse cão atacar. Ele não vai atacar de graça. Entendeu? Ele não vai ali morder uma pessoa por morder. Agora, se é um estranho, ele vai morder, porque ele é um cão de guarda. Ele não te conhece porque você invadiu o espaço dele. Porque no banho e tosa hoje, muita gente fala, o chow-chow é brabo, tudo. Por quê? Não foi ensinado desde pequeno. Então, a tomar banho, né? A tomar banho. Aí a sua dica é começar em casa mesmo. Começar em casa, desde pequeno. Chegou em casa, já começa a dar banho em casa, já começa a fazer isso. Já começa a levar ele no pet desde pequeno. E manter ele dentro do pet, não a cada 3, 4 meses, entendeu? Porque o cão nunca vai socializar se você levar a cada 3, 4 meses. Isso não é só o chow-chow, isso são várias raças que acontecem isso daí também. E esse tipo de cachorro, né, de raça, eu consigo, por exemplo, levar ele num parque para passear? Consegue. Tá no meio de outros cachorros? Consegue, você pode fazer tudo. Os meus chow-chow viviam passeando com nós, eles iam para tudo que é lugar, só pra você ter ideia, eles iam pra festa com nós, eles iam, vamos dizer assim, festa eu digo assim, comemoração lá em família, entendeu? Ficavam lá tranquilo, porque a gente adestrou ele desde filhote, entendeu? Então, mesmo que a gente comprou a raça, não conhecia a raça, depois a gente foi conhecer a raça. Então, a gente entendeu a raça e a gente entendeu que a gente tinha que adestrar ele desde filhote. E esse adestramento, a sua dica é assim, começa em casa com os comandos básicos ou já de início já contrata um profissional? Pode começar em casa e contratar um profissional, entendeu? Pode contratar, porque como é um cão de guarda, todos os cães de guarda, eles precisam de adestramento. Entendeu? Para eles entender também, ter o comando, entendeu? Porque senão eles não vão aceitar o comando depois de adulto. Vai ser muito mais difícil de você, vamos dizer assim, ter o comando dele, entendeu? Você falar com ele, ele vai te entender. Então, eu comecei desde filhote com os meus. E por que é tão difícil encontrar um pet shop que aceita dar banho no chow-chow? Por causa da raça. Porque aconteceu comigo. E eu entrei na área, né? Por causa dos meus chow-chow. Porque ninguém queria dar banho no meu chow-chow. Ninguém. Eu ligava, falava, quero dar banho no meu chow-chow. Não aceitamos. E eu fui vendo isso. Hoje nós temos mais pet shops que aceitam chow-chow. Hoje nós temos já. Tipo, caiu um pouco esse preconceito, entendeu? Do chow-chow. Hoje nós estamos conseguindo ter mais pet shopping. Muita gente vem, Nilson, eu comecei a atender chow-chow depois que eu comecei a ver todas as redes sociais. Que eu encontrei você, vi que dá para atender. Tipo assim, por quê? A pessoa tem que entender a raça para poder trabalhar com ela.
E dá pra ser especializado mesmo. Por exemplo, focar. Falar, olha, eu só vou dar banho em chow-chow. Dá Né? sim. Hoje você faz isso. Hoje eu faço isso. Hoje, completamente 99% dos meus clientes são chow-chow. Vamos dizer assim, 1% é outras raças. Eu atendo muito poucas outras raças. Mas hoje eu atendo mais chow-chow, só pra você ter uma ideia. Vem chow-chow completamente, não vou dizer do Brasil inteiro, mas quase do Brasil inteiro vem aqui pra Curitiba pra mim dar banho. E você também vai, que eu tô sabendo que você já contou pra mim. Eu também tô indo agora dar banho em outras cidades. O doutor me contrata, eu vou até a cidade dele e dou banho no chow-chow, porque eles não encontram ninguém pra dar banho. Então, muitos chow-chow são feitos anestesiado. Eu já peguei muito chow-chow que era só feito anestesiado, só com anestesia, pra poder atender ele, pra poder fazer o banho, fazer tudo nele. Hoje, completamente, teve chow-chow que chegou na minha loja que era só feito anestesiado, que eu comecei com luva, comecei com focinheira com ele. No final, eu terminei sem luva, sem nada e fazendo carinho nele. Era só de entender um pouco do comportamento dele. E outra coisa que eu queria também saber é se você dá curso, se você ensina o povo porque assim, o que eu penso sobre esses cães que são de raças temperamentais. Não é só chow-chow, tem outras raças também. Que a pessoa tem que ter confiança para chegar perto desse animal. Sim. Você dá curso? Dou, mas o meu curso é assim, eu já vou explicar, porque muita gente vem atrás de mim de curso que é um dia de curso. Um dia eu não consigo ensinar. Eu, no mínimo, tem que ser de 1 a 2 semanas um curso comigo. Então, tipo assim, não adianta você chegar e falar, Nilson, você me dá um curso de um dia? Não adianta eu te dar um curso de um dia. Um workshop eu consigo explicar muita coisa, mas num curso prático, para a pessoa se especializar, ela tem que ser no mínimo de 1 ou 2 semanas, às vezes até um mês, para ela entender também o cão, entendeu? Ela tem que ser na prática. Qual que é o meu curso? É na prática dentro do meu pet shop. E acontece acidentes, certo? Acontece. A minha mão, não sei se dá para vocês ver, ela é toda, aqui ó, você vê ó, toda cheia de marca, porque o que acontece? Eu mudo o comportamento do chow-chow. Então, às vezes eu tô ali, às vezes, vamos dizer assim, acontece assim, já tá começando a mudar, eu já começo a tirar a luva, eu já começo a me aproximar mais perto dele, aonde que às vezes acontece de eu levar uma mordida, às vezes um chow-chow que já tá comigo, já aconteceu o chow-chow de 5 anos comigo, nunca ter rosnado, nunca nada, e me atacar. Às vezes é o jeito dele, às vezes ele chegou naquele dia que não tá legal. É igual a gente ou também outras raças. Sim. Porque eu tenho vira-latão lá em casa, eu tenho ele desde quando ele era filhote. Filhote mesmo, assim, muito pequenininho. Na verdade, eu vi ele até nascer. E ele, no geral, ele é um cachorro tranquilo. Só que já aconteceu algumas vezes dele... Essa semana que passou mesmo, ele veio. Tipo, sabe quando eles vêm assim, querendo te morder? Sim. Porque eu peguei e briguei com ele. E aí ele veio querendo me morder. Aí eu já vou e falo assim, você não vai me morder. Porque ele sabe que castigo é ir pra casinha. Aí eu falo, vai pra casinha. Aí ele já foi. Sim. Mas já aconteceu, eu tenho marca aqui também. Porque a gente tava viajando e ele pegou e pulou. E ele ficou preso, ficou pendurado, assim, sabe? Aí eu fui tentar tirar ele pra colocar pro outro lado e ele me mordeu. Simples assim. E não foi só uma vez, já aconteceram outras vezes dele me morder, sabe? Então, assim, o animal, ele parece ser muito tranquilo, mas a forma como você pega, como tá o corpo dele, às vezes ele tá com alguma dor que você não sabe. Às vezes acontece alguma situação específica que ele não tá legal. Ele é um ser humano, eu ia falar um ser humano. Ele é um animal, mas ele sente, ele tem artérias, ele tem veia, ele tem pele, ele tem o corpo igual a gente. Então, assim, as pessoas, elas têm umas ideias de animais que eles acham que nunca vai acontecer nada. Então, assim, o meu vira-lata lá, que é no resumo da história, ele faz... Eu não posso nem falar essa depois você corta. O meu vira-lata, que ele é tranquilo com qualquer pessoa, né? Ele brinca, ele é um cachorro muito ativo, brinca com outros cachorros. Ele já aconteceu de me morder. Então, as pessoas, elas têm umas ideias erradas das coisas, assim, sabe? Sim, eles mordem, porque vamos dizer assim, igual aconteceu um acidente que tá aí na mídia falando tudo, né? Sobre o que aconteceu com o chow-chow. Então, ali a gente tem vários pontos. Eu vi os vídeos que as pessoas mandaram pra mim, né? O que pode ter acontecido ali? A pessoa tinha outros cachorros, às vezes o cachorro podia estar com uma dor, às vezes... Tem vários pontos que o chow-chow pode atacar, entendeu? E não é só o chow-chow, igual a gente fala, qualquer outro cão, igual você foi pegar ele se sentiu às vezes desconfortável e te mordeu, porque qual que é a forma dele reagir e te explicar que não tá legal pra ele?
A gente grita, a gente fala. Eles não gritam e não falam. Eles reagem do jeito que eles acham melhor para eles poder te mostrar que aquilo dali não tá confortável para eles, entendeu? E esse Chow que me atacou em 5 anos, o que aconteceu? Eles tinham mudado de casa. E ele tava muito estranho. Até eu falei pra dona dela, falei, esse teu Chow tá estranho hoje e tal. O que aconteceu? Ela falou, não aconteceu nada. Só que se ela tivesse me falado, não, nós se mudamos de casa, porque isso acontece muito com os cães. Os cães, quando mudam, que eles estão dentro de uma casa, estão lá acostumados. Às vezes você faz uma mudança, ele sente, sabia? Aí ele sente e sente a mudança, sente tudo o que acontece. Para eles é uma coisa diferente, porque às vezes eles ficam até com medo. Será que vão me deixar e não vão me levar? Me levaram para um lugar estranho e depois vão embora, entendeu? Isso tudo pode acontecer com o cão, entendeu? Então foi o que aconteceu, que ele me mordeu. Olha. Do nada. E a gente achando que só gato, né? Que estranha, né? Porque o gato, você vai mudar, ele, nossa, vira o cross, né? Eu também. Gato é o quê? Gato vira-lata, né? Que eu tô falando, nem gato de raça. Cara, eu tenho um monte de mordida, um monte de arranho. Porque às vezes você vai pegar o gato, às vezes você vai mudar de casa, tudo Sim. isso também, porque eles são selvagens, né? Sim. A origem dos animais, no contexto geral, é de ser selvagem, né? Então, as pessoas, elas acham que, mesmo depois de anos, alguns têm até milhões e milhares de anos, a genética continua com alguns traços que ele tinha dos seus antepassados. Então, Sim. assim, vai continuar, né? Mas o povo... Vai. Porque, na verdade, assim, o cão foi feito para aquilo. O cão é a função dele ser, entendeu? De guarda. Então, ele vai ter aquilo de lá pro resto da vida dele. Então, ele vai nascer para aquilo. Igual, vamos dizer assim, tem gente que nasce pra cantar. O cara tem uma voz maravilhosa pra cantar. Então, ele vai ser cantor o resto da vida. É a mesma coisa, vamos dizer assim, a genética do cão. Ele nasceu pra aquilo. E o cantor nasceu pra aquilo. Então, vamos dizer assim, o artista. Então, a gente tem também características da gente também, o ser humano. E os cães têm a característica deles também. Exatamente. E falando assim de frequência de banho pra raça, você indica assim quantas vezes? Mensal, semanal? O legal é cada 15 dias. Porque eu falo assim, quanto isso mais frequência, mais ele vai se acostumar. Agora, se você quer levar a cada 6 meses, uma vez por ano, não vai ter costume desse cão. Esse cão não vai ter o mesmo jeito do outro. Igual eu tenho muito cliente que às vezes fala, Nilson, mas você mudou. Porque eu tenho mais de 680 comportamentos mudados já, de Chow. Chegaram brabo, chegaram tudo. E eu consegui mudar o comportamento deles, vamos dizer assim, dentro do banho, entendeu? Então, hoje eu consigo dar banho no Chow que chegou lá muito brabo. Hoje é tranquilo, hoje eu não uso luva, não uso nada. Hoje ele fica comigo tranquilo. Mas eu tenho clientes que querem que eu mude o cães deles igual que eu mudei o do vizinho, mas querem trazer a cada 1 ano, a cada 6 meses. Então, não tenho como mudar. A frequência vai fazer a mudança. E questão, assim, de pelos, de higiene, como é que funciona? Porque ele é muito peludo Sim. e ele é muito fofinho. Como que é esse cuidado com o pelo dele ali? O certo, o tutor em casa, fazer uma manutenção de 1 ou 2 vezes por semana. Fazer uma escovação, passar ali uma hidratação, um hidratante. Hoje a área pet tem muitos produtos que trazem pra gente fazer manutenção em casa também, entendeu? Então, hoje a gente tem as rasqueadeiras, as escovas, tem tudo que o tutor pode hoje adquirir para poder fazer em casa, entendeu? Então, o legal é você fazer a manutenção, e isso também ajuda muito dentro do banho e tosa, porque o que acontece? A manipulação em casa, ele vai entender que não é uma manipulação errada. Quando ele for pro banho e tosa, que ele vai ser manipulado igual, que o tutor está manipulado. Isso ajuda muito. Meus comportamentos que foram mudados, esses 680 também, o que aconteceu? Eu tive ajuda muito dos tutores, entendeu? Eles manipulando em casa, fazendo escovação. Eles nunca tinham feito escovação em casa. Nunca tinham feito isso daí em casa. Até o Chow não vem com o pelo embolado, o banho é mais rápido, entendeu? Não tem aquele processo de demora, não tem aquele negócio de você estar ali desembolando ele, tá pegando. Porque o que acontece? O Chow, ele não gosta de toque, ele não gosta de pessoas pegando ele. Então, você imagina, ele fica 1h30 você tocando ele, que é 1h30 de banho. Então, vamos dizer assim, aonde que ele se estressa? Isso até, vamos dizer assim, até a mulher vai lá no salão lá,
fica lá puxando o cabelo. Você não sai de lá braba, nervosa, aquele cabelão, mas sai bonita, mas você vai sair de lá. Porra, fiquei lá 1 hora, 2 horas, a pessoa fazendo meu cabelo. É a mesma coisa que o cão. Então, quanto menos tempo que a gente tiver com ele dentro do banho e tosa, que ele não esteja com o pelo embolado, ele esteja com o pelo com manutenção feita, ajuda muito também no comportamento do cão. E o início ali, por exemplo, para eu não ser mordida, né? Eu tenho ali um xoxó. Eu nunca escovei ele. Aí eu decido que eu vou escovar. Tem alguma proteção que eu posso usar para poder, tipo, ele não me morder, assim, arrancar um pedaço da minha mão? Eu uso aquela luva de raspa de couro, entendeu? Que a gente usa em construção civil, sabe? Sei. Então eu uso aquela luva. Eu uso 2 luvas junto. Acho que não tem aqui, não mandei foto. Mas com depois luva, a gente põe aqui no. Eu uso na edição. ela. E o que é o legal? Tipo, e vai ali, senta ali numa hora legal, às vezes gosta de petisco, vai dando um petisco, vai escovando ele, numa hora que ele tá legal, deitado, que você sempre pode passar a mão, você vai aos poucos, tá? Claro, você não vai chegar de uma vez e já tentar escovar um cão inteiro de uma vez, que não aceita, né? Então você tem que começar um processo lento com ele. Isso tudo é processos demorados, entendeu? Pra você conquistar aquele cão. Igual eu falo assim, muitos clientes que ficaram 1 ano pra gente conseguir o cliente começar a escovar o cão em casa. 1 ano. O cliente foi, eu dando dica, eu explicando. Porque, tipo, na verdade, assim, eu ajudo o meu cliente, eu explico tudo pro meu cliente. Eu dou um curso pro meu cliente pra ele aprender a fazer em casa. Um curso básico ali, pra ele começar a trabalhar em casa com esse cão e a gente conseguir mudar o comportamento desse cão também pra dentro do banho e tosa. Isso ajuda muito para o tutor e para nós, e principalmente para o cão, entendeu? Para o bem-estar do cão. E tosse higiênica, que é aquelas toses que as pessoas fazem, tipo, às vezes diminui a orelha, diminui aqui a parte debaixo do queixinho, a questão das genitárias, né? Patinha. O chow-chow também é indicado ou não? O chow-chow, a gente faz 2 processos só na tosse higiênica, que é o coxinho, a patinha e o bumbum. Somente a gente pode usar máquina também. Muita gente fala, Nilson, mas o pelo não vai saber se é máquina, se é tesoura para cortar. Sim, mas a altura, a gente tem que tomar muito cuidado com a altura. Porque é um cão que ele tem já uma predisposição até alopecia, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado como a gente vai fazer essa tosse higiênica. Não se raspa a barriga do chow-chow, você pode tirar um pouco com a tesoura ali da barriga, sempre deixando o subpelo. A gente nunca pode atingir o subpelo, entendeu? Que eu já vi os coitadinhos praticamente todo tosado. Não, sabe, passa a máquina assim, aí só fica a cabeça aqui, aí o corpinho todo no zero, assim, todo ralado. E a tosa, igual essa daqui que eu tô fazendo, somente na tesoura, igual eu falei, chegando até a altura do subpelo, entendeu? A gente não pode abaixar da altura do subpelo, entendeu? Coitadinho, eu já vi essa situação que eu tô te falando, Sim. tá? De passar assim, e eles são magrinhos, né? Parece que eles são gordinhos, mas normalmente eles são mais magrinhos. Que na verdade é só pelo, né? Daí a pessoa tinha tosado, coitadinho, com a máquina assim, ó. Tava só essa parte aqui e aqui tudo raspado, sabe? E eu fico pensando assim, o quão tá precisando os profissionais também entenderem isso. Sim. Porque eu, como tutor, eu posso chegar lá no seu pet shop e falar assim, Nilson, eu quero que você deixe o pelo do meu cachorro no zero. Aí você vai falar assim, olha, não dá por conta do pelo dele é isso, isso e isso, por conta da questão de doença, porque ele tem predisposição a ter problemas dermatológicos, e aí você vai explicar tudo certinho. E aí, o tutor, ele vai falar assim, bom, então faz isso ou não faz, sai fora. Porque tem gente ainda que mesmo você explicando, ele vai procurar alguém que faça. E sempre tem alguém que faça o que a pessoa quer, entendeu? Isso acontece muito comigo. Muitos tutores vêm, Nilson, eu quero que você raspe meu chow-chow. Eu não raspo. Eu falo, eu faço o que é o certo para o cão. Você quer o meu serviço? Aí eu explico, né? Porque não pode, tudo... Eu faço já um relatório inteiro e passo para o cliente. Se o cliente aceitar o meu serviço, eu faço. Se ele não aceitar, eu não faço. Eu prefiro não fazer, eu prefiro não atender, entendeu? Para depois ter aquela, mas foi o Nilson que fez, colocar lá na rede social, foi o Nilson que fez e aconteceu isso com o meu cão, entendeu? Eu vi essa semana que passou, lá no... Desses recomendo, a senhora veio reclamar que ela levou um Yorkshire num pet shop X, e aí ela pediu uma tosa e o cachorro voltou
Vários acontece isso. Qualquer Acontece. raça, tá, gente? Não é só com o Chow, não. Aí o cachorro voltou tudo, né? Bagunçado, coitadinho, com os pelos tudo... Nossa, muito feio. Aí ela tava falando a respeito, né? Eu fico analisando, assim, tipo... O que também falta, às vezes, é o tutor, que nem você falou. Conhecer a raça que ele tá Sim. adquirindo. Seja adotando ou comprando. Nesse caso, você tem que fazer o quê? Pesquisar, gente. Existe uma coisa chamada Google, onde você coloca lá qual é o tipo ideal para a raça X. Ah, mas o meu cachorro é vira-lata. O meu cachorro lá, os dois lá de casa são vira-lata. Só que tem sempre uma característica que é mais marcante no Sim. seu cachorro. O meu cachorro vira-lata, ele parece fofão, ele é bem peludão. Então, eu sei o que eu devo ou não devo fazer com ele, ainda mais porque ele também tem sarna negra, então ele tem alguns problemas de pele. Então, você tem que entender o que o seu animal tem para você também procurar o profissional correto. Não é só responsabilidade do profissional, é responsabilidade do tutor, né? Sim. E o que acontece muito hoje? Às vezes o doutor, ele vai lá reclamar, mas às vezes ele deixa o cachorro dele chegar, embolar no último, e não cuida daquele pelo. Daí fica lá 5, 6 meses sem levar pro pet, aí leva no pet, ele quer que faça uma tosa X no cão, às vezes não conseguem fazer a tosa porque o cachorro tá muito embolado. Aí eles pedem para raspar. Às vezes o doutor, então pode, faz. Só que depois o doutor vai reclamar nas redes sociais que rasparam aquele cão daquele jeito, mas só que ele não mostra o jeito que ele levou o cão dele, entendeu? Eu vejo muito isso daí. Não tô defendendo nenhum lado nem outro, mas eu tô dizendo assim, muitos doutores deixam chegar no extremo para levar. Daí depois querem uma tosa que não consegue colocar no cachorro porque o cachorro está muito embolado. Então, os doutores têm que tomar muito cuidado com isso. Não deixar o pelo embolar. Porque acontece isso lá com o meu cachorro, porque, cara, ele se rola no chão, ixi, até a própria roupinha vai embolando o pelo. E ele também olha, é difícil. Ele não gosta que fica escovando, passando a mão dele. Ele não gosta que pega no rabo. Ele é um cachorro traumatizado, né? Porque Sim. ele veio de maus tratos. Então, tudo é aos poucos. Você vai conquistando. Eu demorei, sem mentira nenhuma, 4 anos para eu conseguir chegar perto do pote de ração dele. Porque eu colocava a ração e aí eu tinha que fazer alguma coisa ali perto, ele já queria me avançar. Hoje em dia eu chamo ele, eu faço carinho nele, ele lá, e o prato da ração dele ali. Chamo ele para pôr roupinha, ele vê que a ração tá ali. Então, assim, é com o tempo. Não adianta você achar que é de uma hora para outra, sabe? Não. Embola o pelo, às vezes embola, e às vezes não é o pelo todo, às vezes pode ser um tufinho assim, ó. Embola que você vai ver assim, você não consegue tirar, mesmo você passando a escova ali, tentando tirar, você não tira, cara. E aí você vai machucando a pele do animal, pode criar feridas, então assim, o problema às vezes pode ser maior lá no futuro, Sim, né? fungos, dermatite, quando você deixa o pelo embolar, né? Aí você tem que tomar muito cuidado nessa parte. Porque fica úmido ali, né? Porque às vezes, vamos dizer, pega igual agora, que tá esse tempo. Ali umedece, porque tá embolado, ali é igual piolho, né? Sim, já vai criar uma bactéria, um fungos, ali já vai, porque ali vai ficar úmido aquela parte ali, não vai secar muito fácil. E aí o barato sai caro. Sim. E falando um pouco de mito, qual que é o maior mito, assim, que você fala assim, olha, esse aqui é o campeão, que você gostaria de desmistificar? O pessoal falar que o chow-chow é brabo pra criança. Uhum. O chow-chow não é brabo pra criança. Vai de como você cuida dele. É a mesma coisa, vamos dizer assim, você vai lá e coloca o seu cão lá atrás, na sua casa. Qualquer um. Isso não, vamos dizer só o chow-chow. Você coloca esse cão lá atrás e deixa esse cão sem ver ninguém. Aí você solta esse cão. E essa criança não tem contato com esse cão. O que esse cão vai querer? Às vezes brincar, a criança vai querer se desfazer, ou sei lá, bater, às vezes alguma coisa assim, não bater por bater, entendeu? Às vezes tirar o cão, o que acontece? O cão vai achar que é uma agressão e vai morder. Então, o que acontece? Então, vamos dizer assim, você tem que ter ele junto com a criança. Igual eu falo, o meu chow-chow ficava junto com meu filho, nunca tive problema com isso. Uhum. Isso é um mito que as pessoas falam, chow-chow é brabo pra criança, chow-chow ataca. Não ataca. Qualquer cão vai atacar. Se você não souber cuidar dele, não souber deixar ele com a criança. Ele é um protetor muito grande para a criança. Eu tenho uma tia que ela tinha, né, um chow-chow. Foi a primeira vez que eu vi, né? Eu nunca conheci. Eu, assim, vi poucas vezes ainda por cima. Primeira vez que eu vi essa raça, eu não sabia que existia. Como ela adquiriu? Não sei. Se ela pegou filhote ou grande, eu não sei. Mas pela forma, acho que já era grande.
E aí ela falava assim, ele é muito bravo, ele é muito, né? Aí eles deixavam preso o cachorro. Ficava num espaço, assim, pequeno, deixava o cachorro preso lá, tipo, o dia inteiro, nesse espaço. E aí, à noite, ela soltava. Ele não via pessoas, ele não via criança, ele não via nada. Aí, tipo, você chegava assim, perto da casa, ele começava já, ele parecia um louco, cara. E ele latia, esse específico, porque isso que você falou é muito verdade. Eles não são muito de ficar latindo. Mas aí a gente chegava, que era gente, vamos dizer, estranha, ele começava a latir e tal. Aí uma vez, assim, eu olhei assim por cima, assim, cara, ele veio assim, parecia um monstro. Eu falei, meu Deus do céu. Ai, que ele é muito bravo, tem que deixar ele preso. Era essa conversa, sabe? E, tipo, há muitos milhares de anos atrás, né? Sim. Então, aí é que tá também. As pessoas, elas, às vezes, quando elas não têm o conhecimento, elas fazem aquilo que o instinto dela também manda, né? Mas hoje em dia existe internet aí, tá, gente? Você pode pegar e pesquisar a respeito. O animalzinho, ele não tem que ficar preso num espaço minúsculo. Você virar e falar que ele é bravo, preso na corrente, que eu vejo isso muito, né? Você pode ver que a maioria dos cães bravos são os cães que ficam presos. Porque o que acontece? Mesma coisa, vamos assim, você pega lá um chau-chau. Hoje, eu não consegui fazer 4 chau-chau. Não consegui atender 4 chau-chau. Chegou na minha loja, eu não consegui atender 4 chau-chau. Por quê? Esse chau-chau só ficavam presos. Não via ninguém, eles não viam ninguém. Tanto que os doutores não colocavam nem guia neles. Então, como que eu vou atender um cão que ele não aceita guia? Ele não vê ninguém. Aí eu falei pro doutor, o que você tem que fazer? Você tem que colocar guia nesse cão, começar a ensinar ele com guia, começar a levar ele para passear, começar a tirar ele de dentro de casa para ele começar a socializar. Senão esse cão cada vez vai ficar mais brabo. Aí a maioria do doutor, não, então vou deixar ele do jeito que ele tá, tudo embolado, tudo, eu não vou mais mexer com ele. Porque eu não mexo porque ele fica... Aí um dia eu fui na casa de um doutor que deu esse problema, ele falou, você consegue vir aqui me ajudar a tirar ele para levar para o teu pet? Eu falei, então vou, eu não faço serviço. Mas eu falei, vamos, porque eu fiquei com dó do cachorro, né? Eu cheguei lá, o cachorro tava lá na parte de trás da casa, que tipo assim, um murão alto, não via ninguém, e trancado naquele cercado. Quando eu entrei, o cachorro pulou o cercado. O cachorro nunca tinha pulado. Ele viu uma pessoa estranha, ele pulou aquele cercado e veio com tudo pra cima de mim. Sorte que eu estava com a luva. Aí eu consegui grudar o cachorro, segurar ele. Então o que acontece? Porque eles estavam presos num lugar há 5, 6 anos sem ver ninguém, só via os donos da casa que alimentavam ele. O que acontece isso? A gente está falando sobre o que aconteceu milhares de anos atrás, que eles cuidavam do templo. Então o que acontece? O cachorro fica trancado, ele vai atacar mesmo, ele não vê pessoas. O cachorro ele tem que ser socializado, ele tem que ir em parque, ele tem que passear, ele tem que ver pessoas também. É a mesma coisa, você pega um ser humano, tranca esse ser humano dentro de um quarto, deixa ele lá um tempo para você ver e solta ele para ver o que acontece. O ser humano fica louco, ele fica doido. Então, tudo isso a gente tem que pensar também, que o cachorro é a mesma coisa. A avó do Darwin, ela tinha uma, né? Desde filhotinho também, pequenininha, ela morreu com quase 12 anos, a Luna. Cara, assim, uma cachorra muito tranquila. E ela é idosa, tá? Já tinha mais de 80 ali e ela tava com a cachorra lá. Ela é idosa, cachorra tranquila. Ai, nossa, era uma cachorra que extremamente, assim, amigável. Não, até porque o Xoxó, ele não muda de cara, né? Ele olha pra você, se ele tá feliz, você não sabe. Se ele tá triste, você não sabe. Se ele tá com raiva, você não sabe, porque ele não muda. Mas, tipo assim, a gente fazia carinho nela, ela convivia com a gente, ela comia ali, né, Darwin? Tudo fazia ali as coisas com a gente, assim. Então, assim, dava petisco, tudo. Ela brincava, tudo ali. Só que do jeitinho dela, tudo mais tranquilo. É interessante que o Chow Chow, ele tem essa personalidade que ele é muito tranquilo, muito calmo, muito lento pra fazer tudo, né? Aí um dia, era aniversário do Darwin, a gente tava saindo à noite, assim, já era bem tardão, né? E aí eu olhei assim da janela do carro e eu vi a avó dele empurrando ela pra dentro da casinha. Porque ela fazia isso. Diversas vezes a gente já tinha visto ela meio que forçar a cachorra a fazer determinadas coisas. Tipo, comer, vai pra casinha, entendeu? Aí eu falei assim, Darwin, um dia desse ainda vai dar ruim isso aí. Aí chegamos em casa, não deu nem uns minutinhos, ela liga. A cachorra mordeu a mão dela. Porque a hora que ela foi colocar a cachorra, ela não quis, a cachorra voltou, ela empurrou de novo e a cachorra mordeu ela ali naquele empurra-empurra, né?
Não foi, nossa, que mordida, arrancou um pedaço, mas foi aquela mordida, tipo assim, ó, tô te avisando que você tá fazendo uma coisa que eu não quero, entendeu? Aí pegamos ela, levamos lá no hospital, né? Tomou as antirrábica, porque uma mordida de cachorro dói, viu, gente? Sim. De cachorro e de gato, R$3 mais, né? Dói, não é? Eu que sei, que eu tenho acho que mais de 400 mordidas já. Mas aí você tem que também, que nem aquilo que você falou, é um limite do animalzinho, entendeu? Você fica forçando ele a fazer determinadas situações, ele vai poder te morder ou ele vai levar numa boa. Depende muito de como ele tá no momento, porque ela já tinha feito diversas vezes, a gente já tinha avisado. Deixa ela, não fica empurrando ela. Na hora que ela quiser, ela deita. Na hora que ela quiser... Porque ela queria que ela colocava a roupinha. Aí ela queria que a cachorra deitasse no horário que ela determinava e tal, entendeu? Então, assim... Só que ela não tinha entendido. Até o dia que ela levou a mordida. Aí ela entendeu. Ela entendeu que ela tinha um chau-chau. Só que também, assim, não teve muitos problemas com ela. Sim. Porque, apesar dela ser mais apática, ela era uma cachorra que ela tava ali com a gente. Socializava e tudo. Mas ela tomou umas 3 mordidas. Ela era teimosa. Ao longo da história da Luna, É que a Luna teve quase 12 anos, né? Ela viveu bastante pra Chow-Chow, sabe? Porque Chow-Chow é raça grande. Sim. Raça grande vive menos, A né? minha faltava 2 meses pra fazer 18 anos. Viveu quase 18 anos. Quase 18 anos. O macho, 16, que eu tinha, né? E o pai desse macho, 8 anos e meio, que ele morreu de câncer, né? Ele teve câncer, né? A Luna também. Daí morreu de câncer. Mas os outros dois, a minha morreu de velha. A Chow-Chow, ela chegou uma hora que ela não conseguia nem respirar. Daí, naquele dia, a gente sentiu que ela ia embora, porque chegou... Porque assim, ela adorava pizza. Chegava a pizza, ela corria pra ver a pizza. Não pode nem comer pizza, Não né? podia, mas ela ia lá. É que a gente dava a bordinha, um pouquinho da bordinha pra ela, porque ela era apaixonada pela bordinha da pizza. Chegava, aí aquele dia ela foi, comeu, e daí eu vi que ela não estava legal. Aí Eu você vi que ela falou assim, tem uma coisa diferente. Mas a gente já estava ciente por causa da idade, né? Porque ela já estava bem fraquinha, ela andava bem pouco, ela só saía de casa, ia pra fora, voltava. Tipo assim, coisa que ela não fazia, ela estava começando a fazer as necessidades dela dentro de casa, coisa que ela não fazia. Começa a ficar senil, né? Que a gente já viu que ela já estava bem fraquinha. Então, para 18 anos, para uma Chow-Chow, 17 anos e pouco, já era muito, entendeu? Então, a gente foi, aquele dia ela dormiu a noite inteira no meu braço. Dormiu, não, nós dois ficamos acordados a noite inteira, porque ela não conseguia dormir, ela se debatia pra lá e pra cá. Aí eu falei pra minha esposa, se eu acordar e ela não estiver legal, eu vou levá-la no veterinário. Porque ela não demonstrava que tava ruim nada, mas ela tava impaciente, né? Você viu que tinha alguma coisa Tinha alguma ali. coisa. Daí, me lembro até hoje, 6h30, eu olhei pra ela, ela tava viva. Eu puxei assim a coberta, olhei, ela tava viva. Eu deitei de novo ela aqui, fiquei com ela no meu braço. 6h45, minha esposa entrou no quarto e perguntou como que tá a Calmi. Eu falei, ó, ela deu uma Como que era o nome dela? Calmi. Calmi? Calmi. Que diferente. Eu falei, ela deu uma respirada agora e acho que dormiu. Eu falei, agora ela dormiu, né? Quando nós puxamos a coberta, ela tava com a linguinha pra fora. Ela já tinha partido. Já tinha virado uma estrelinha já. Mas vamos dizer assim, eu perdi completamente todos os meus cães no meu braço. Nossa, e eles viveram muito. Viveram, tipo assim... E uma coisa que acontece com o animal, isso é qualquer um, mas essas cães com pelos, assim, muito peludo, é que o pelo, ele vai começando a diminuir, né? Vai perdendo, né? É igual cabelo, né? E eles começam a emagrecer, sabia? Emagrecer bastante. Vai perdendo a massa. Vai perdendo massa, eles vão emagrecendo. Igual pode ver pessoas de idade. O ser humano também, ele vai perdendo, pode ver que ele vai emagrecendo quando ele chega lá, tipo, passando dos 80 anos, principalmente. Você pode ver muitos velhinhos depois dos 80, eles começam a emagrecer 80, 90 anos, eles já começam a ficar mais magro. E também o cabelo também, eles perdem. Então, o cão é a mesma coisa. Ela começou a perder a pelagem e começou a ficar bem magrinha. Aí a gente já... E você acha, assim, que a idade mais ou menos ideal para ele começar a perder pelo é quantos anos, assim? Porque a da avó do Darwin já tinha, né, Darwin? Perda de pelo, né? Isso não tenho, assim, porque tem uns... Porque igual a gente fala de idade de falecimento, né? Vamos dizer assim, a minha morreu quase com 18 anos, né? Faltando 2 meses para 18 anos. Então, vamos dizer assim, o meu macho, ele não perdeu nada. Com 16 anos, ele não perdeu nenhum pelo. Ele tinha aquela pelagem bruta, que ele tava igual ele era sempre. Ele não perdeu o pelo, entendeu? Então, a gente não tem como dizer Depende assim, de cada animal, depende né? muito, né? Dali como que tá o organismo do animal, né? Que interessante. O caso da Luna foi uma vez que ela também foi pro... Levou pra tosar ela? E aí ela voltou, segundo falaram lá na época, voltou úmida. Ah. Ruim, né? Ficou um tempão pra tratar esse pelo dela.
Então, levaram no pet shop, mas aí tosou ela. Tosou. É, coisa que já não era pra fazer. Levou no pet shop, tosou e deixou ela úmida, que já aconteceu, por exemplo, com o meu cachorro, com o Max. Foi a conversa na época. Eu não sei exatamente se foi isso, mas foi aventado assim. É que, na verdade, assim, ó, a umidade, ela não vai prejudicar a pele. O que vai prejudicar a pele? É falta de tirar resíduo. Tipo, tem muito de esse shampoo, mito, de condicionador. Shampoo, condicionador. Aqui tem muito esse mito. Meu cachorro voltou molhado e ele teve fungos. Não, às vezes ele não vai ter fungos pelo estar molhado, entendeu? Às vezes por aquele resíduo que ficou, porque aquele resíduo vai se concentrar ali e vai ficar úmido. Daí o que acontece? Aquele resíduo vai entrar na pele. O que acontece? Como o resíduo entrou na pele, ela vai dar vai entrar algum fungo, alguma coisa ali, porque tá muito tempo ali aquele resíduo. Aquele resíduo demora mais para secar do que a umidade, entendeu? Porque vamos dizer assim, o cachorro vai pra chuva, ele se molha, ele volta para dentro de casa, ele não pega fungos. É, só fica fedido, Fica né? fedido. Só que o que acontece? Quando você deixa resíduo, aquele resíduo fica ali, ele não sai a umidade daí. Ele fica aquela umidade. Você pode ver. Ele manda, é como se ele se concentra, absorvesse. Isso, ele se observa, ele se concentra. E daí é onde pode dar fungos. E isso eu já vi muitos acontecer. Tanto que eu peguei uma chau-chau que eles davam um banho e só escovava ela por cima e colocava lá na máquina, deixava ela secar, escovava ela por cima e mandava embora. Aí um dia a doutora dela chegou e falou assim, Nilson, achou eu na internet, né? Falou, Nilson, eu vi que você trabalha com chau-chau, eu tô com um problema com minha chau-chau tá com um cheiro muito horrível, ninguém consegue chegar perto dela. E ela toma banho a cada 15 dias, só que ela tá com um cheiro horrível. Mas ela tá com o pelo embolado, tal, você consegue atender ela? Consigo, tal. Quando ela trouxe pra mim, que eu cheguei, que eu olhei aquela chau-chau, o que acontecia? Quando o bolo tá ali, eles não tiram o bolo, o resíduo do produto fica mais ainda. Quando eu abri, já tava necrosando a pele dela aqui em cima, assim. Porque o que acontecia? Eles só molhavam ela e ela foi embolando, ela foi juntando tudo aquele resíduo, não saiu o resíduo mais. Virou uma esponja Virou tudo absorvendo. ali. Aí quando eu puxei, aquilo já tava tudo, a pele dela cheia de problema, de doença ali. Eu tirei tudo aquilo de lá, eu cortei algumas partes ali, tive que cortar coisas que eu não gosto, né? Porque chega uma hora que a gente tem que fazer umas coisas que a gente não gosta de fazer. Mas é o melhor, né? Que é o melhor para o cão. Daí nós arranquemos toda aquela parte do pescoço, porque o pescoço dela tava duro aqui. Tirei toda aquela parte do pescoço dela, ela levou no veterinário, o veterinário falou a mesma coisa que eu falei para a doutora, foi o que o veterinário falou. Porque ela explicou pro veterinário, né? O mesmo coisa que eu tinha falado, o veterinário falou. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso daí. Quando o cão tá embolado, porque eu sempre faço assim, qual que é o meu processo? O cão chega, eu desembolo ele primeiro e depois eu dou o banho. Porque quando você dá o banho com o cão e ele tá embolado, aquele resíduo vai ficar, você não vai conseguir tirar 100% daquele resíduo. Então, o resíduo tem que ser tirado 100% do corpo. 100%. Se você deixar resíduo, é onde que começa a criar fungos nos cães. Nossa, essa foi uma super dica agora, hein? Isso são poucas pessoas que sabem, tá? Na área pet. Isso eu vou dizer uma coisa pra vocês, hein? Nossa. É legal falar também do pessoal que tem aquele estigma de que tá muito calor, vou mandar tosar. Ainda tem isso, né? Que nem o Darwin tá comentando. Sim. Existem pessoas que acham que o cachorro, por ele estar peludo, aí fez calor, né? Que nem eu vim de uma cidade muito quente, aqui até que não. Mas, vou mandar tosar, deixar no 0, né? E como que funciona isso? Posso ficar fazendo isso? O certo não, porque o que acontece? A pelagem do cão é uma proteção dele. É a mesma coisa o cabelo. Se a gente não tá acostumado e você raspa o cabelo, você vai pro sol, o que acontece? Você queima o teu couro cabeludo. Você imagina do cão que é 10 vezes mais sensível que a nossa pele. O cão, ele tem a pele 10 vezes mais sensível. Mas o que acontece? Às vezes as pessoas raspam, vai dar tudo certo. Mas o que acontece? Você abriu aquele pelo para fungos, para bactérias, para várias outras coisas. E o cão, ele não vai sentir calor, porque ele já é acostumado com aquele pelo, entendeu? Então é um mito. Eu vou raspar o meu cão que o meu cão vai ficar melhor. Não tem. Mas o meu cão tá com a língua pra fora, no calor, tudo isso. Tá esbaforido. O meu, sabe o que o meu faz? Não te cortando, mas já te cortando. O meu, ele senta, ele é super peludão, né? Ele senta lá no sol, aí ele tá esbaforido lá, ele tá assim, mas ele tá lá morrendo no sol quente lá, se queimando no sol. Aí antigamente eu tinha isso, eu falava, sai do sol, Max, vem pra cá, fica no sol, não sei o quê. Aí eu falei, quer saber? Ele tá, na verdade, ele quer, assim, ele quer tá lá. Porque na verdade, porque ele fica daquele jeito, porque ele transpira, o cão não transpira, né? Então, toda a troca de calor dele é pela boca e pelas patinhas, pelos coxinhos. Então, o que acontece? Eu vejo, às vezes, aquele sol forte, o pessoal no parque passeando com o cão
com o cão. Às vezes, principalmente o cão, o que pode acontecer ali? O cão pode vir a óbito, entendeu? Pode aumentar a temperatura do cão. Principalmente o black cefálico. Cães que tem o focinho muito curto. Que é o caso também. Que é o caso que o chow-chow de fosso curto é black cefálico. Muita gente não sabe que o chow-chow é black cefálico com o fosso curto. Entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o que acontece? A gente aumenta muito a temperatura do cão. Sair no calor, eu vejo muita gente que às vezes, eu moro 3 quadras do pet, um calor insuportável, eu vou levar meu pug andando até o pet. Chega lá, o cachorro já tá quase morrendo. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Você tem que saber os limites também dos cães. Você tem que estudar sobre isso. Porque hoje em dia o pessoal não estuda, entendeu? Sobre o cão. Sobre a raça que ele adquiriu. Ele tem que saber tudo sobre a raça que adquiriu. Porque, por exemplo, se o pet ele já tem uma dificuldade maior para respirar e ele vai caminhando lá no banho, ele já vai chegar cansado. Sim. E o corpo já... O corpo com uma temperatura alta. Daí, às vezes, aquele profissional não sabe, aquele profissional pega ele e vai direto pro banho. Pode dar um choque térmico nesse cão. Esse cão, às vezes, na secagem vai aumentar mais ainda a temperatura dele. Às vezes, a água vai aumentar mais a temperatura dele. Porque uma que eu sempre falo, muita gente, não, mas a água tem que ser quente. Não. O cão, ele tem que tomar banho d'água morna pro frio. Secagem do morno pro frio. Não é água quente. Então, isso o profissional tem que estudar também. E o doutor também tem que estudar. Eu já vi muita gente queimar a retina do cão. O doutor queimar por estar secando o cão em casa com um secador de mão. Aquele secador de mão é muito perigoso para o cão. Ele solta um ar muito quente. Você pode queimar a pele do cão, como você pode queimar a retina. Eu já vi muitos casos de queimarem a retina do cão com aquele secador. Porque o assoprador, ele fica muito... O soprador... ele é concentrado, né? E às vezes ele é mais forte. O de cabelo é concentrado. O nosso, pode ver que é uma boca má. Ele abre, então, o leque, entendeu? Então, ele não vai direcionado para aquilo lá. Aquele não. Aquele, a boca é pequena, ele é direcionado para aquilo de lá. Às vezes está no quente, porque... Hoje, esse secador de cabelo, se você bobear, ele queima. Então, queima, já queimei minha orelha. Então, pode queimar a retina do cão. Tem que tomar muito cuidado disso. Fazer o banho em casa também. E falando assim de dica, qual é a dica que você dá pro tutor que quer ter o chow-chow em casa? Qual que é, assim, aquela dica que você fala assim, essa é a ouro? A de ouro, cuidar muito. Levar esse cão pra tudo que nós falamos ali, pra passear. Começar a conhecer a família inteira, todo mundo que frequenta a tua casa, conhecer todo mundo. Começar a dar o banho em casa, já começar a escovar ele em casa, já começar a fazer a manutenção em casa, porque você vai ter um cão maravilhoso. Porque daí o que acontece? Ele não gosta de toque. Já ele tendo tudo isso daí em casa, ele já não vai ter problema com o banho e tosa. Quando ele for pro banho e tosa. Igual eu falo, liga o secador do lado, não coloca o secador já no cão quando ele chega em casa, mas liga do lado para ele escutar o barulho. Depois vai com o tempo de longe, com o vento. Isso daí, você vai ter um cão maravilhoso dentro do banho e tosa. Todos os clientes meus que adquiriram chow-chow e já vieram conversar comigo, que iriam ser meus clientes, essa é a maior dica que eu dou para eles. Já começa a socializar ele, já desde pequeno. Se você vê que ele não aceita muito comando, já coloca ele no adestramento, para ele ter os comandos certos, entendeu? Você vai ter um cão maravilhoso, porque o chow-chow é um cão maravilhoso. Eu tive 3, quero ter mais chow-chow. Por enquanto, eu não tenho chow-chow, porque eu tô com um problema lá em casa de doença de família, então eu não posso ter outro cão, mas assim que resolver tudo, eu já quero um chow-chow. Tanto que eu já ganhei vários chow-chow, vários canis já ofereceram chow-chow para mim, vários tutores já ofereceram chow-chow para mim, comprar um chow-chow e me dar de presente. Só que eu falo, não, eu não posso ter, eu tenho que pensar também algumas coisas, alguns pontos, né? Eu amo a raça, eu sou apaixonado pela raça. Porque demanda algumas coisas, né? Ele é um animal de porte grande, então ele vai demandar um espaço, ele vai demandar um tratamento específico, a alimentação, não é igual você dar a ração por um cachorro pequenininho, você tem que ter uma ração maior, né? Uma quantidade maior para dar para ele, os cuidados que ele precisa por conta da pele, né? Do pelo. E também, né, tem a questão de saúde, né? Assim como todos os animais, ele tem as suas doenças ali específicas da raça, né? E é isso, finalizamos por hoje. Muito obrigada por você ter aceitado o meu convite. A gente falou aqui sobre chow-chow e diversas outras raças e muitas dicas para todos os tutores que têm cachorros de pelos, né, longos, né? Então, assim, fiquei muito feliz que você tenha vindo aqui hoje.
E eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz por participar do podcast. Isso acho que a gente ajuda muito as pessoas, entendeu? Que às vezes não conhecem a raça, e como a gente falou, de várias raças, vários pontos, né? Que a gente pode ter o cão, mas estudar sobre qualquer raça. Não só sobre o chow-chow. Eu quero ter outra raça. Mas beleza, vai lá e estude bem sobre a raça para ver se o teu quintal, onde você mora, onde você está, comporta aquela raça. Porque cada raça, ele tem um trabalho específico. Então, ele precisa também de espaço. Legal. É isso, sigam o Nilson nas redes sociais, que é o @Nilson Zaparoli, com Z, tá? Zaparoli. E também sigam petcast.oficial, We Love Pets oficial, e se inscrevam no nosso canal, dê um like, compartilha com o seu amigo. Se você sabe daquele amigo que tem lá um chow-chow e tá precisando dessas dicas, compartilha com ele. Ou também aquele amigo que tem um cãozinho lá de pelo longo, porque aqui as dicas foram para todas as raças também. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Obrigada a vocês por nos assistirem aqui hoje, porque afinal, esse podcast ele não é nosso, é de vocês.